ela foi falada no aniversário. Só tinha lá o aniversariante, o meu sogro, a minha esposa e a tia da minha esposa. Essa palavra falou tão profundamente comigo que quando o presbítero me convidou, eu falei, essa palavra que nós vamos compartilhar na igreja, porque a palavra de Deus, por um todo, toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e rica e profunda. E durante a semana a gente vinha estudando, e assim, não tem muitas pessoas, muitos outros autores que falam sobre essa palavra, comentaristas bíblicos. Por isso que é importante, muito importante a dependência de Deus nesse momento. Bom, o tema dessa pregação, ela vai ser, se você quiser tomar nota, o tema dela é uma fé incomparável, o tema dessa pregação. Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte: o alvo, o objetivo dos milagres é mostrar quem é Jesus, mostrar quem ele é, que ele é o Messias de Israel, mostrar que ele é o Filho de Deus, mostrar que ele é o Salvador do mundo. Augusto Nicodemos falou isso. E nós aqui temos um relato de um milagre muito interessante, porque esse milagre foi uma cura à distância. Naquela época existiam curandeiros, assim como hoje, né? O curandeiro, ele pegava uma folha, amassava ali, passava na enfermidade e de repente sarava. Ou às vezes ia ali, tinha que fazer uma reza, jogar alguma coisa em cima da pessoa, a pessoa curava. Mas nunca houve alguém que curasse à distância. Nós temos aqui, essa passagem ela é falada também em Mateus, no capítulo 8. E nós temos aqui no capítulo 7 Lucas relatando. E tem mais uma outra passagem que é a filha do oficial romano, que é um outro milagre, que é uma cura de Jesus à distância. Os milagres, eles revelam muito sobre quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus, né? Que é a autoridade dele, o que ele veio fazer. Mas também os milagres, eles revelam muito sobre nós, sobre o nosso respeito. Então, por exemplo, muitas vezes o Senhor também ele não pôde operar alguns milagres, não porque ele não pudesse, ou porque ele não teria poder para isso, mas justamente o problema estava em nós. Alguns milagres não ocorrem porque o problema está em nós. Como assim? Tem uma passagem em Lucas capítulo 8 também, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Vejam só esse contexto. Jesus estava caminhando no meio da multidão, a multidão estava apertando Jesus, estava literalmente apertando, e Jesus estava ali espremido, e uma mulher por trás tocou na orla de suas vestes. E aquela mulher tocou com fé. Toda aquela multidão que estava em torno de Cristo ali, estava o quê? Tocando em Cristo, mas não estava tocando com fé. E essa que foi a diferença. Porque a multidão, ela estava ali, mas não conseguiu experimentar o poder de Deus, não conseguiu experimentar a sua graça. Mas aquela mulher com fé, ela conseguiu. Por quê? Porque ela cria. E Nazaré também, na terra do próprio Cristo, lá em Nazaré, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 13, versículo 58, que o Senhor não realizou muitos milagres lá, por causa da incredulidade do povo. Então vejam só, mais uma vez, não é que Cristo não tenha o poder, não é que Cristo ele não tenha disponibilidade, não é que ele não seja misericordioso, ele é misericordioso para com todos. Porém, a fé faltava para aquelas pessoas. E também quando os discípulos eles não conseguiram expulsar um demônio em uma determinada ocasião, está em Mateus 17, 20, Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé. Então os milagres eles revelam não só o poder de Cristo, mas a necessidade da fé em crermos em Cristo, de termos confiança nele para que possamos usufruir de todos os benefícios de sua mediação. O que nós vemos em Hebreus 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é justamente essa passagem que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 7, ela vai mostrar o que? Um contraste. Qual é esse contraste? Entre a incredulidade e a fé de um homem. Uma fé tremenda. Então essa passagem, ela revela muito mais sobre a glória do Senhor Jesus Cristo, revela também a experiência da fé, e o significado de crer no Senhor Jesus. O reino de Deus, ele funciona de forma diferente. Vocês podem perceber, que aquele que tem muito dinheiro, ele é reverenciado, aquele que tem mais fama, mas o que Jesus fala?
Se vocês forem perceber aqui na Bíblia, o capítulo anterior, no capítulo 6, vai falar sobre as bem-aventuranças. Lá em Mateus, no capítulo 5, vai falar sobre as bem-aventuranças. O que Jesus diz? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque são deles o reino de Deus. Então Jesus Cristo vai falar sobre uma humildade. E o que nós vemos hoje em dia é uma ostentação. Mas o reino de Deus, ele funciona de uma forma diferente. E é essa experiência do centurião que nós vamos verificar agora. Entrando propriamente no texto, o que significa centurião? O centurião, ele era um comandante do exército de Roma. Esse comandante, ele teria, ou tinha 100 soldados abaixo do seu governo. Ele era um capitão. Ele era uma pessoa que é muito estimada. Pense bem, um cidadão romano, ele já era uma pessoa importante, o cidadão romano. Quando Paulo estava sendo chicoteado, ele falou: eu sou um cidadão romano. Aí os soldados, opa, ele é um cidadão romano. Agora, imagina ser um soldado, imagina ser o que? Um centurião. Um centurião romano era uma pessoa de prestígio no meio daquela sociedade. Principalmente numa sociedade que os romanos estavam o quê? Dominando. Israel era dominado nessa época por Roma. E esse centurião estava ali nessa cidade chamada Cafarnaum. Então ele era uma pessoa, era um representante de Roma ali naquela cidade para expandir o Império Romano. Então ele era um representante, ele era o principal praticamente ali. Então nós temos esse contraste. Primeiro, o centurião romano, ele era um comandante e ele tinha uma necessidade. O próprio Cristo, nas bem-aventuranças, ele fala: pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei. E esse homem aqui, ele vai buscar a Cristo através de quê? De uma necessidade. Então não importa a necessidade que você tem, se é muito grande, uma necessidade pequena, mas o que importa é que a gente busque a Deus. Mas nós vamos descobrir que a necessidade dele não foi o ponto principal para ele buscar o Senhor. Qual era a necessidade dele? Ele tinha um servo que estava paralítico, sofrendo horrivelmente. Mateus fala que ele estava paralítico, É uma outra informação que nós temos de Mateus. E ele vai buscar justamente esse auxílio de Cristo. Ele recorre a Cristo. Então nós vamos ouvir também aqui no versículo 2 que ele tinha um servo muito estimado. O que significava essa palavra servo? Servo, no grego, na língua que foi escrita, servo significa escravo. E você sabe que escravo é uma pessoa que não tem direitos. Escravo para esse centurião, ele seria o quê? Uma posse. Você ter um escravo e ter um cavalo seria a mesma coisa. O que os senhores de escravo faziam, o escravo estava doente, ele pegava aquele escravo, aquele servo, botava para fora para morrer em outro local. Dinheiro não era problema, então ele poderia fazer o quê? Ele poderia conseguir outros escravos, ele poderia conseguir outros servos. Mas aqui nós temos uma indicação muito interessante. No versículo 2, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, diz assim: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Que coisa estranha, Um dono de um escravo, dono de um servo, estimando muito este servo. É algo um pouco estranho. Só que nós também temos aqui, no versículo 3, se você puder me acompanhar, está escrito assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. O que tendo ouvido falar a respeito de Jesus? A fama de Jesus, ele se espalhou de uma certa forma naquela região, é o que nós vemos no versículo 4, porque nessa mesma cidade, em Cafarnaum, Cristo operou muitos milagres. Nós temos lá, Jesus expulsou o demônio de uma pessoa na sinagoga. Também a sogra de Pedro foi curada em Cafarnaum, a cura de um paralítico, e assim por diante, diversas curas Jesus operou em Cafarnaum, e a fama de Cristo foi se espalhando. E aí o versículo 3 traz que informação para a gente? Que Jesus, ele já ouvia, a fama dele já estava espalhada, que aquele centurião já tinha ouvido falar em Cristo Jesus. Isso aqui nós podemos perceber o que, irmãos? Que é um indicativo que a graça de Deus já estava trabalhando no coração desse homem. Agora vamos verificar uma outra coisa, irmãos. Um centurião romano, um soldado romano, era um homem bruto. Um soldado romano, ele era um homem que ele tinha desprezo, principalmente o quê? Principalmente por esse povo a quem eles estavam dominando.
né, um soldado romano, um centurião, vocês podem perceber que a narrativa do texto bíblico, em diversas partes, mostra que eles não tinham afeição natural pelas pessoas, não tinham o que é amor. E nós vemos o que é aqui? A graça de Deus trabalhando no coração desse homem. Esse homem não era apenas um homem bom, esse homem não era apenas um homem amigo, não. A graça de Deus já estava transformando o coração desse homem. Então, o que nós podemos ver aqui? No versículo 3 ainda, diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu cego. Nós temos aqui um outro indicativo também. Os anciãos dos judeus eram os sacerdotes, eram os principais ali da sinagoga. Você vê que essas pessoas foram falar, foram uma delegação, foram ser um grupo que foi representar esse centurião. Eles foram falar com Jesus para que Jesus fosse até a casa do centurião. E nós vemos o que é aqui? Um relacionamento, uma amizade entre o centurião e esses anciãos. É uma coisa um pouco estranha. Mas vamos ver o que diz o versículo 4. Diz assim: estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faça isso. No versículo 5 diz: porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E esse edificou uma sinagoga significa o quê? Que esse centurião, que tinha dinheiro, que tinha posses, ele construiu com seus recursos próprios aquela sinagoga. Ele era um homem temente a Deus, ia para aquela sinagoga, ele era amigo do povo judeu. Então, mais uma vez, a gente vê o quê? Um indicativo de que a graça do Senhor já começava a trabalhar no coração desse homem. E a gente faz uma pergunta: de onde vem esse tipo de atitude? Que tem misericórdia do servo da nação inimiga. O homem temente a Deus, cuja graça já havia transformado o seu coração. Então, amados, existe um indicativo na nossa vida que nós estamos sendo alcançados pela graça de Deus. É quando o Senhor transforma o nosso coração em amor. E mais à frente nós vamos ver um segundo indicativo, que é a humildade. Então, esse indicativo que a graça estava ali trabalhando no coração dele, ele já era um homem que estava sendo tratado pelo Senhor, ele era um homem que já estava sendo amigo daquelas pessoas, que tinha compaixão de um escravo. O que era um escravo? Para aquela sociedade, o que era aquele escravo? Não era nada, era uma posse. Aquela pessoa nem era para ser tida como um ser humano, era uma posse. E esse homem não, esse homem foi transformado pela graça do Senhor, e o que ocorre no coração dele começa a perceber essa misericórdia de Deus. E eu faço uma pergunta aqui para a igreja hoje: o conhecimento que você tem da palavra de Deus tem feito algum impacto na sua vida? O conhecimento que você tem da palavra de Deus tem feito algum impacto na sua vida? Aquele homem ouviu algumas coisas de Cristo, conhecia a palavra de Deus de uma certa forma, ia na sinagoga com certeza, ouvia algo sobre a Torá, sobre os ensinamentos antigos, ouvia a fama de Cristo. Ele cria também o que no Messias que viria, ele conhecia essas narrativas do Messias. E aí a gente entra numa outra parte, que ele foi atrás de Jesus não apenas por causa desse servo, mas sim porque ele começou a entender que Jesus era o Messias, que Jesus ele tinha poder para curar. E aí nós temos uma outra informação importante no versículo 4. Acompanhe sua Bíblia. Este, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno. Olha que coisa interessante. Os judeus disseram desse homem: ele é digno. Mas essa cultura judaica, essa religião judaica, nessa época, ela tinha essa característica de elogiar as pessoas pelo feito. Olha só, esse homem, ele é nosso amigo, ele construiu uma sinagoga, esse homem, ele fez isso, ele fez aquilo, então ele é digno. E muitas vezes nós somos assim. Nós elogiamos pessoas pelo que elas fazem e achamos que elas são dignas mais do que outras. Mas vejam só que esse pensamento ela vai de encontro ao pensamento do centurião.
Algumas pessoas se acham dignas no nosso meio. Algumas pessoas acham porque ofertam mais. Algumas pessoas acham porque fazem determinados trabalhos na igreja. Algumas pessoas porque acham que sabem ler mais a Bíblia, têm mais conhecimento, acham que são mais dignas do que outras. Não, irmãos. Este homem aqui, ele já estava sendo alcançado pela graça de Deus. E veja o que ele fala no versículo 6, no final do versículo 6. Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres na minha casa. No versículo 7 ele vai dizer, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter convosco. Amados irmãos, aqueles que se aproximam de Cristo, aqueles que recebem a graça do Senhor, ela começa a entender algo interessante. Ela começa a entender, a palavra do Senhor nos revela quem é Deus e quem somos nós. Quem é o Senhor Santíssimo, Deus Eterno, o Criador de todas as coisas? Quem somos nós perante o Senhor? Será que a gente tem, será que nós teríamos essa condição de se levar nossa cabeça e orar a Deus e pedir, determinar o Senhor? Não, amados. O próprio Cristo Jesus, ele fala uma passagem, ele fala uma parábola sobre a oração de dois homens que entram na sinagoga. O fariseu ele levanta a mão e fala, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como os outros homens, eu dou dízimo de tudo, Senhor, eu faço isso, faço aquilo, não sou como os demais homens. E aquele publicano com a mão aqui no peito falava, Senhor, você é complacente comigo, tem misericórdia, eu não sou digno. Praticamente, em outras palavras, eu não sou digno. Então, quando a graça nos alcança, quando nós entendemos a palavra do Senhor, a gente sabe quem é o Senhor Todo-Poderoso e começa a entender quem somos nós. Não somos dignos, amados. Não somos. Então, essa mentalidade dos judeus, ela tinha essa contraposição com a mentalidade do centurião, porque eles acreditavam nessas questões de obras. Mas nós podemos ver também na Bíblia, em Efésios capítulo 10, que diz que as boas obras, elas foram preparadas de antemão por Deus para os eleitos, né? Para que nós andássemos nelas. Então vejam só, as boas obras, muitas pessoas acham assim, eu vou praticar boas obras para que Deus ele possa dar um pontinho no céu para mim. O meu filho hoje fez uma boa obra, vou marcar aqui um xizinho para ele. Não, hoje ele pecou, vou marcar nessa coluna da esquerda. Não, amados, as boas obras, elas são sinais que a graça do Senhor está nos alcançando, ou que já nos alcançou. E o que nós podemos também perceber? Dentro dessa mesma temática do não sou digno, lá na pesca milagrosa, Pedro, ele se apavorou ali na presença de Cristo, e ele reconheceu que ele era um homem pecador. Ele pulou do barco e ele falou, Senhor, afasta-se de mim, eu não sou digno. Aí o que acontece mais aqui? Tal convicção ela é obra da graça de Deus. Esse centurião, ele reconheceu quem era Jesus. Primeiro, um centurião ele comandava 100 homens. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é soberano sobre tudo. O centurião representava Roma. E Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João Batista, quando na passagem do batismo de Cristo, o que João Batista disse, né? Senhor, eu preciso do teu batismo, tu vens a mim. Ele falou, eu não sou digno de desatar as correias da sandália de Cristo. Em outra passagem, no filho pródigo, o que nós encontramos lá? O filho pródigo, quando regressa à casa do pai, o que ele diz? Ele fala assim, Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. Mais uma vez, não sou digno. O conhecimento de Deus e o conhecimento próprio que são trabalhados pelo Senhor. É um fruto do Espírito Santo em nossa vida. O centurião não se encontrou com Jesus e o diálogo ocorre por meio de duas delegações. No texto de Mateus, a gente vê que o centurião foi ao encontro de Cristo. Mas no texto de Lucas, ele diz o quê? Que duas delegações. A primeira foi falar, olha, ele é nosso amigo, ele é digno. E a segunda, justamente, foi quando o centurião soube que Jesus estava vindo e falou, não, vão lá e digam que eu não sou digno.
realmente, o texto de Lucas, ele realmente diz que o centurião não se encontrou com Cristo. Em Mateus, porque quando uma pessoa representa a outra, é como se fosse aquela própria pessoa, né? É um procurador, ela tem uma procuração. Então, o que a gente vê aqui? O segundo ponto da transformação, que é a humildade. Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles serão o reino de Deus. Então, o que nós temos aqui? A humildade, irmãos. Quando o nosso coração é transformado pelo Senhor, a humildade ela vem até nós. A humildade ela é como se fosse uma evidência. Acho que era Agostinho de Hipona, ele falou que quando a gente encontra a graça, nós temos três coisas: humildade, humildade e humildade. Versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Amados, mais um reconhecimento através do Espírito Santo de Deus. Nós percebemos que em Gênesis o Senhor diz: haja luz e houve luz. Ele disse: haja firmamento e há firmamento. Tudo foi criado a partir da sua palavra. E esse centurião, de uma forma muito intuitiva, inspirada por Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, ele faz: diga uma só palavra, manda uma só palavra e o meu servo será curado. E essa atitude de fé, ela causou admiração em Cristo. E eu pergunto para a igreja novamente essa noite: onde está a sua confiança? Para esse centurião que ele conheceu ao Senhor, conheceu a graça de Cristo, a graça o alcançou, para ele bastava apenas uma palavra. Mas será que para nós não basta apenas uma palavra? Será que o consolo tem que vir também dos irmãos? Será que a palavra de Cristo não é suficiente para nós? Será que a gente tem que ficar vendo milagres? Será que a gente tem que ficar vendo prodígios e maravilhas? Será que essa palavra não é suficiente para nós? Onde é que está, irmãos, a nossa confiança? A nossa confiança está em Cristo Jesus, no Criador dos céus e da terra. Os fariseus, eles pediam sinais. Nós vemos na Bíblia os fariseus pedindo sinais a Cristo, pedindo sinais do céu. Jesus disse para eles: olha, o único sinal que vai ser dado a vocês é o sinal de Jonas. E ele se referiu o que? À morte e ressurreição dele nessa passagem. Então, irmãos, onde está a nossa confiança? Senhor, manda com uma palavra que meu servo será curado. E no versículo 10 nós temos: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amados irmãos, a nossa confiança tem que estar em Cristo. E nós temos que buscar essa palavra, buscar a palavra, buscar o conhecimento do Senhor, se consagrar. Versículo 9: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo o que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei a fé como esta. Em Mateus diz assim: e Jesus conhecendo o coração deles. Amados, o Senhor conhece os nossos corações, conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Às vezes a gente se esconde na nossa esposa, se esconde no nosso marido, se esconde nos nossos pais, às vezes se esconde do pastor, do presbítero, do irmão. Mas de Jesus não podemos nos esconder, porque Jesus, ele conhece os nossos corações. Essa declaração de Cristo só pode vir de alguém que conhece os corações. Ele falou assim, versículo 9, né? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Achei. E achei pode ser o quê? De uma pessoa que procura. Então Jesus, ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus, ele conhece os nossos corações. Ele sabe exatamente o que cada um de nós está pensando hoje. Então, amados e queridos irmãos, que nós possamos buscar essa palavra. Como é que a gente pode aumentar a nossa fé? É vindo aos cultos, ouvindo a pregação da palavra. A própria Bíblia afirma: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É vindo nos cultos de doutrina, é escutando
pregações em casa é lendo a palavra, buscando a palavra, orando ao Senhor. Eu quero fazer aqui algumas aplicações, amados. Aplicação número 1 é: considere a grandeza de Cristo. Considere a grandeza. Os milagres, eles não ocorrem para a glória de homem algum. Os milagres, eles não ocorrem para, o pastor fulano de tal, ele cura, o pastor fulano de tal, ele é um homem que opera milagres. Os milagres ocorrem justamente para a glória do Senhor. E nesse caso, especificamente na Bíblia, os milagres ocorrem para revelar quem é o Senhor. Então, o Senhor revelou quem é o Senhor. A cura à distância mostra quem é Cristo. Número 2. Cristo não vê como o homem vê. Então, Cristo, ele enxerga o nosso coração. Ele enxerga o tamanho da nossa fé. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 7 a fé desse homem centurião, e em Marcos capítulo 6 a incredulidade do povo, onde também Jesus se admirou. Só tem duas passagens na Bíblia que mostram que Jesus se admirou. É em Lucas capítulo 7 com a fé desse centurião, e em Marcos capítulo 6 com a incredulidade do povo. 3. Considere a sua experiência de fé. Outra pergunta que eu faço aos amados para a gente levar para casa é: como é que está a nossa experiência de fé? Para a gente basta a palavra de Deus? Para a gente basta a revelação dela? Considere a sua experiência de fé. 4. A bênção de um homem com grande fé no meio do povo, no meio de uma comunidade. Então nós devemos considerar essa bênção de uma grande fé. Que todos nós possamos ter uma fé na palavra, uma fé firme nos propósitos de Cristo, amados irmãos. Amados irmãos, até aqui a palavra do Senhor, nessa noite, que possamos levar em nossos corações realmente o sentido da fé, dessa fé, que possamos orar ao Senhor, para que possa fortalecer ainda mais a nossa fé. Feche os seus olhos agora.